Olá, sejam bem-vindos. Vamos iniciar a nossa terceira aula e vamos falar sobre o multímetro. Vamos nessa disciplina, Práticas e Medidas Elétricas, estudar o principal aparelho da eletricidade, que é o nosso multímetro. O multímetro é usado para medições de tensão, corrente, resistência e continuidade. Ele é muito importante, mas muito importante para sanar qualquer tipo de defeito ou identificação de problemas, né? É um multímetro. Para medição de tensão elétrica, nós devemos colocar ele em paralelo com a carga e sempre observar que ele vai estar na escala de AC, né? Ou DC. Você tem que saber qual que é a tensão que está naquele circuito, se ela é alternada ou se ela é contínua, para que você possa fazer a aferição. Se você estiver medindo uma tensão contínua, você tem que colocar o multímetro na escala de alternada. Se você está fazendo uma medição de tensão alternada, você tem que observar que ele está dentro daquela escala alternada. Se você vai fazer uma medição contínua, tem que estar naquela escala de contínua. Se você fizer a medição de tensão numa escala errada ou de uma tensão diferente daquela que está marcada no multímetro, você vai causar danos ao multímetro, né? Então a gente sempre tem que observar qual é a tensão que está na fonte e qual é a escala que você vai utilizar no multímetro. Então lembrando, para medição de tensão, você vai usar o multímetro na escala de tensão, que é AC ou DC, ou também você pode utilizar o voltímetro, né? Para medições de corrente elétrica, faz necessário você interromper o circuito para medição da corrente elétrica. Já existe um multímetro que você pode trabalhar com ele sem interrupção, mas para qualquer tipo de circuitos eletrônicos, faz necessário interromper o circuito. Você tem que observar que ele vai ter que estar na escala de corrente alternada ou de corrente contínua para também fazer as medições. Qualquer uma dessas escalas que você colocar errada e fazer a medição de uma outra grandeza vai causar danos para o multímetro, certo? E a terceira, a resistência. Para a medição de resistência de circuitos ou resistência da carga, faz necessário que o circuito esteja desligado. Você não pode utilizar o multímetro para medir uma resistência elétrica com o circuito ligado. É somente com o circuito desligado que se faz medição de resistência elétrica, tá? E para medir também continuidade, muito utilizado na parte de eletricidade industrial ou na eletricidade predial, quando faz necessário saber se aquele ponto tem continuidade ou não, certo? O multímetro, nós temos o modelo de digital e o analógico. O multímetro mais usado hoje é o digital. Esse analógico aqui é um pouco antigo, já está defasado do mercado, mas a gente ainda encontra dele para vender, certo? E dentro do multímetro digital, a gente tem o multímetro alicate. Qual que é a diferença desses dois multímetros? Esse primeiro multímetro digital, ele é muito utilizado somente para medições de circuitos eletrônicos, ou seja, circuitos de pequena tensão, de pequena corrente, tá? Esse outro multímetro alicate é usado em grande escala na parte industrial, na parte de eletricidade, de manutenção industrial ou predial, porque às vezes você precisa saber a corrente elétrica e através dele você não tem aquela necessidade de interromper o circuito. Você consegue fazer uma medição de corrente elétrica sem interromper o circuito. Então, dependendo da onde que você vai trabalhar, seja na parte de eletrônica ou seja na parte industrial, predial, você vai ter esses dois tipos de multímetro que vai auxiliar na sua produção, certo? Encerramos então nossa terceira aula sobre multímetro. Tenham todos bons estudos. Qualquer dúvida, estamos no fórum ou no chat.